Boa tarde a todos. É com grande alegria que hoje estamos aqui na palestra de encerramento promovida pelo grupo GPASIM, o grupo de estudos em ensino e aprendizagem de ciências e matemática, com uma satisfação de estar aqui na presença do professor Marco Antônio Moreira. Então, nós vamos encerrar esse semestre com chave de ouro, com a fala do nosso querido mestre. Eu agradeço pessoalmente à comissão organizadora, a professora Naíma e professor Felipe, que sempre estiveram ao meu lado no decorrer dessas palestras esse semestre, para um serviço bastante árduo, e agradeço a presença de todos vocês. Passo a palavra para a professora Naíma. Bom, boa tarde. Nós gostaríamos de apresentar o nosso palestrante dessa tarde, embora ele não precise, né, de apresentações, todos nós conhecemos, mas a gente gostaria de destacar algumas coisas do seu currículo. Então, o professor doutor Marco Antônio Moreira é licenciado e mestre em Física pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e doutor em Ensino de Ciências pela Universidade de Cornell, nos Estados Unidos. Foi docente permanente do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Física, professor e vice-diretor do Instituto de Física da Federal do Rio Grande do Sul, aposentou-se como professor titular e, em 2014, recebeu o título de professor emérito. Foi professor visitante na Universidade de Cornell, entregou o Comitê de Educação do CNPq, pesquisador 1A do CNPq na área de educação, presidiu a Associação Brasileira de Pesquisa em Educação e em Ciências, ABRAPEC, foi representante na área de ensino de ciências e matemática na CAPES de 2000 a 2007. Também foi coordenador da Comissão de Pós-Graduação do Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física e pesquisador sênior do CNPq. Ainda foi editor da Revista Brasileira de Ensino de Física, da Revista Brasileira de Pesquisa em Educação e Ciências, da Revista Experiência em Ensino de Ciências, do periódico Investigações de Ensino de Ciências e da revista Aprendizagem Significativa em Revista. Atualmente é professor colaborador da Universidade de Burgos, da Espanha, do mestrado profissional do Ensino de Ciências da UERR em Roraima, do Programa de Ensino da Univates e docente permanente do doutorado profissional em Ensino e Ciências Exatas da Univates. Suas áreas de interesse são o de Ensino de Ciências e a pesquisa em Ensino e Ciências, particularmente da física. Dedica-se também às teorias de aprendizagem, especialmente a da aprendizagem significativa. Além disso, atua em filosofia da ciência, metodologia da pesquisa em educação e metodologia do ensino superior. E hoje nós temos a honra de ouvi-lo falar aqui na pesquisa do nosso programa. Professora Maria Cecília. Com a palavra, professor Moreira. Tá, então vamos lá. Aqui, ó. Bom, eu quero, antes de mais nada, agradecer essa oportunidade, né? Eu tenho participado em alguns desses seminários do grupo de pesquisa de ensino de ciência e matemática, e agora fui convidado para fazer essa última palestra. Muito obrigado, tá? É um prazer rever vocês. E essa palestra, eu quero que seja mais uma conversa, né? Porque eu vou falar, claro, eu vou falar de algumas coisas importantes da aprendizagem, mas eu sou fanático pelo ensino, e o ensino de matemática e de física. Eu fui professor, vocês me associam muito com a física, tá certo? Eu tive muito mais tempo na física, mas eu também fui professor de matemática. O ensino de ciências, ou de física e de matemática na educação básica, eu, sei lá, não quero colocar adjetivos muito feios, mas ele é muito, muito fraco. Nós temos que nos preocupar mais com a melhoria desse ensino. Não sei se agora, com o novo ensino médio, nós vamos ter mais chance disso, né? Mas quem sabe, vamos ver. Então,
eu vou fazer uma apresentação clássica da aprendizagem significativa e depois eu vou chamar a atenção para outras teorias, né, que podem também contribuir muito para essa... Eu estou falando bem aqui? Uhum. Que é isso aqui? Tá certo. Isso aqui está certo? É que eles fixaram só para ficar maior na tela. Hã? Mas tá certo. Ah, tá certo. Tá. Ok, depois nós vamos ter tempo para discussões, tá? Ou, se vocês quiserem, durante a palestra também podem buscar alguma intervenção. Agora... Pode deixar assim? Qualquer coisa eu te chamo, tá? Bom, eu vou fazer uma conversa sobre aprendizagem significativa e outras teorias de aprendizagem. Porque a gente sabe que essa ideia da aprendizagem significativa, ela é fundamental, entende? É um absurdo que o nosso ensino seja voltado só para a aprendizagem mecânica, que é o que acontece quando a gente está só preparando os alunos para prova. Mas a aprendizagem significativa, ela não é só a questão do conhecimento prévio e também da predisposição, por isso que nós vamos também puxar um pouco outras teorias. Bom, claro, né, não podemos falar disso sem falar no professor Oswald, que infelizmente nos deixou em 2008, né, com essa teoria da aprendizagem significativa. E a visão clássica dela, né, é a interação entre o conhecimento novo com algum conhecimento prévio pré-existente. Nessa interação, o novo ganha significados e o antigo também pode ganhar mais significados. Tá? Durante um certo tempo, a gente pode distinguir entre o novo conhecimento e o conhecimento. Mas depois o que nos resta na nossa memória de trabalho, memória de longo prazo, é esse conhecimento já melhorado com muita interação, muitos significados, etc. Tá? Mas, por outro lado, essa interação entre o novo conhecimento e o conhecimento prévio, ela não é arbitrária, não é com qualquer coisa que a gente tem na cabeça. E também não é o pé da letra, literal. Nós sempre colocamos a nossa marca também. Né? É importante distinguir entre a aprendizagem significativa, que é uma incorporação substantiva, não arbitrária, com significado, com compreensão, capacidade de transferência, etc. Principalmente a palavra compreensão. Tá? E a aprendizagem mecânica, que é a decoreba, infelizmente, é a que predomina na escola. É um armazenamento ao pé da letra, arbitrário, sem significado, que só resulta em aplicação mecânica a situações conhecidas. Se a gente der uma nova situação, o aluno reclama: professor, o senhor não deu essa matéria. Vocês conhecem essa história, né? A aprendizagem significativa, ela pode ser subordinada, superordenada, combinatória, né? Os nomes já dizem mais ou menos o que é. E as condições são essas: que o material seja potencialmente significativo, ou seja, que o material tenha significado lógico e que o nosso aluno tenha conhecimentos, condições de captar esse significado. Não adianta ter um livro maravilhoso que o aluno não entende nada dele. Tá? De princípios facilitadores, a diferenciação progressiva, a reconciliação integradora, a consolidação, que nós queremos que isso aí se consolide na estrutura do aluno, etc. E a organização sequencial também. Mas isso aqui eu estou falando rápido porque vocês já conhecem e é muito importante, só para a gente dar uma revisada, tá? Um problema, um calcanhar de Aquiles aqui, é a questão da busca de evidências da aprendizagem significativa, porque ela é progressiva.
É preciso a gente trabalhar naquela zona cinza entre a mecânica e a significativa. É preciso também fazer a recursividade, deixar que o aluno refaça as tarefas de aprendizagem. E situações novas, claro que nós queremos, mas elas devem ser propostas progressivamente. Tá? A avaliação da aprendizagem significativa, então, ela não pode ser apenas somativa. Só quantas perguntas as respostas foram dadas corretamente. Porque dar a resposta corretamente não significa que o aluno tenha entendido essa resposta. Significa que ele decorou a resposta para aquela pergunta. Deve ser também recursiva, permitir que o aluno vá fazendo, refaça as tarefas e formativa ao longo do estudo, não só na final. Mas, em todo caso, não tem receitas. O que a gente tem que ter é uma preocupação com a aprendizagem significativa. Que evidências que eu tenho? Eu preciso avaliar isso. Teste de múltipla escolha não avaliam, só medem quantas respostas foram dadas. Bom, o professor Novak, que eu tive a satisfação de estar orientando dele, o professor Novak, infelizmente, também nos deixou há pouco tempo, já com, não sei se 4 ou 5 anos, pouco tempo, né? E o professor Novak deu uma visão mais humanista para a aprendizagem significativa. Porque ele dizia assim, ó, a aprendizagem significativa é subjacente a uma integração construtiva, uma integração positiva de pensamentos, sentimentos e ações. Mas Moreira, por que isso é importante? É muito importante. Porque nós, seres humanos, nós integramos pensamentos, sentimentos e ações. Isso já está também no nosso querido Rogers, tá? Mas pode integrar para bem ou para mal, ou seja, pode começar a detestar uma matéria como a matemática ou como a física. Ao passo que, se a gente começa a compreender, a gente pode se sentir bem e até se motivar para mais aprendizagens daqueles conteúdos ou daquela matéria. Mas eu volto a dizer, infelizmente, a matemática e a física são duas das que os alunos menos gostam das disciplinas, tá? Porque quando as situação problema não fazem sentido para o aluno, a aprendizagem tende a ser mecânica e suscitar uma integração negativa em relação à matéria de ensino. Eu não entendo isso, eu vou decorar. Que o professor Gowen, que também foi um dos meus orientadores, ele é muito conhecido pelo famoso diagrama V, o V epistemológico, né? Mas ele tem uma visão também bem interessante da aprendizagem significativa, da aprendizagem em sala de aula, na situação de ensino. Há uma relação triádica entre aluno, professor e materiais de ensino. Aluno, professor, materiais... Quer dizer, os materiais têm que ser potencialmente significativos. O aluno tem que ter uma predisposição para aprender. E o professor tem que buscar facilitar uma aprendizagem significativa, ou seja, uma captação de significados. A gente só pode dizer que o aluno aprendeu matemática ou física, sei lá, quando ele também capta os significados da matéria de ensino. Tá? Então, isso acontece dentro de um contexto, tá? Infelizmente, o nosso contexto educacional é o do ensino para a testagem. Ensino para a testagem. Ensino para o exame. Exame nacional, exame local. Tá lá. E nisso aí, a linguagem é muito importante. Porque a linguagem está em tudo, inclusive na negociação de significados.
a linguagem pode ser mais importante para entender algumas coisas do que algumas equações ou fórmulas. Tá? Essa relação é triádica e visa compartilhar significados. Mas, quando a relação for diádica, né, só o aluno com os materiais tentando decorar alguma coisa, ou só o professor preparando materiais, essas são relações degeneradas. Tá? Então, um episódio de ensino ocorre quando o professor e o aluno compartilham significados. E essa negociação de significados, né, ela vai até a captação de significados. Eu tenho que insistir até que eu pelo menos acredito, não, meu aluno captou os significados. Vamos adiante. Mas esses significados, é claro, mais adiante podem ser melhorados ou podem ser trocados, tá? Tudo bem. Esse aqui, um outro autor, que eu também gosto muito do trabalho dele, é o Johnson Laird. Tá? Ele nos traz uma teoria de modelos mentais. Tá? Bom, a ideia é a seguinte, quer dizer, nós, seres humanos, nós não captamos o mundo externo diretamente. Nós construímos representações mentais, representações internas desse mundo. Tá? Então, a predisposição para aprender passa a significar uma predisposição para representar mentalmente, para construir representações mentais. Por exemplo, modelos mentais. E, volta à questão da aprendizagem significativa. Porque nessa construção de representações, as variáveis mais importantes são as representações prévias. Mas assim, Moreira, por que tu fica trazendo isso aí para a gente, né? Olha bem, os modelos mentais, eles têm a mesma estrutura da situação-problema, segundo a nossa percepção. Tá? Então, a construção de modelos mentais é o primeiro passo na interação cognitiva que caracteriza a aprendizagem significativa. Dar significados a novos conhecimentos implica a construção de modelos mentais. Então, gente, se o nosso aluno não está construindo modelos mentais das situações que nós estamos trazendo, pode esquecer, porque não vai haver aprendizagem significativa. Tá? E como é que nós sabemos se está fazendo modelos mentais? Bom, de alguma forma tem que ter uma externalização, tem que ter uma interação social entre professor e aluno. Tá? Cuidem com a minha linguagem, tá? Quando eu falo professor, para mim é professor, professor dá no mesmo. Quando eu falo aluno, para mim também, aluno, aluna, mesma coisa, tá? Por outro lado, os modelos mentais, eles são recursivos e eles têm que ser funcionais para o aprendiz. Se eu faço um modelo, eu preciso fazer previsões desse modelo e tenho que dizer para mim mesmo, não, é isso mesmo, está dando certo, é isso mesmo, tá? E esses modelos, eles podem se estabilizar e podem evoluir até esquemas de assimilação. Tá? Os famosos esquemas de assimilação do Piaget. O nosso querido Gerard Vergniaud, que também, infelizmente, foi há algum tempo, tá? Ele tem uma ideia também que eu acho muito boa para aprendizagem significativa. E ele diz o seguinte: a aquisição ou domínio de um corpo de conhecimentos, que ele chama de campo conceitual, é um processo lento, não linear, com rupturas e continuidades. Tá? A aprendizagem significativa é, então, progressiva. Há um contínuo entre aprendizagem mecânica e significativa. Não adianta a gente ser impaciente quando o aluno dá uma resposta errada e o professor dá... Não, a resposta certa é esta. Mas espera um pouco.
tenta ajudar o aluno a chegar nessa resposta. É isso que a gente quer. Que o aluno chegue numa resposta correta, mas que ele entenda essa resposta. E que entenda também os conceitos que estão por lá. Tá? Falando em conceitos, essa aqui também é outra mensagem do Vergniaud, tá? A conceitualização é o núcleo do desenvolvimento cognitivo. E o que mais? São as situações que dão sentido aos conceitos. Se a gente apresenta situações que não têm nada a ver com o mundo do aluno, é difícil, ele não vai querer conceitualizar isso. Por quê? Porque para serem aprendidos de maneira significativa, os novos conhecimentos vão fazer sentido para o aprendiz. Tá? E o sentido é a soma dos eventos que a palavra evoca na consciência. Significado é a parte mais estável do sentido. Veja bem, se eu falar no trabalho, na aula de física, tá? Isso vai evocar na consciência do aluno um monte de significados que tem a ver com trabalho. Mas daí eu vou trazer o significado do trabalho na física. E eu vou ter que negociar essa diferença de significados. E eu tenho que levar o aluno a fazer sentido a esse conceito de trabalho dentro da física. Outra ideia interessante é a do Maturana. Tá? O Maturana tem aquela visão autopoética. Tá? Olha aqui, ó. Seres vivos são sistemas autopoéticos autônomos, que subordinam suas mudanças cognitivas, né, à conservação de sua própria organização. Vocês me dão licença que eu vou buscar uma pastilha e já volto. Então, mas o ser humano, ele pode ser perturbado por fatores externos, mas eles experimentam mudanças internas que compensam essas perturbações. Então, sem ser pejorativo nada, nós, professores, somos agentes perturbadores. Tá? Mas nós queremos que os nossos alunos deem conta dessas perturbações, fazendo mudanças que compensem essas perturbações, mas que não alterem a organização cognitiva, porque o ser humano não troca essa organização cognitiva. Isso é a perspectiva de Maturana. Então, o aluno é um sistema autopoético e o professor e os materiais educativos são agentes perturbadores. Mas é esse aluno, ser vivo, em sua estrutura, que determina suas mudanças frente a tais perturbações. Então, vocês vejam, desde o começo eu sempre falo de aprendizagem significativa, mas a aprendizagem significativa depende de tanta coisa, depende dessa visão autopoética, depende dos modelos mentais e vários outros fatores que ainda virão. Então, a aprendizagem significativa ocorre num domínio de interações perturbadoras que geram mudanças estruturais, mas que mantém a identidade. Por quê? Porque a organização autopoética é invariante. Isso é a visão de Maturana. Acho que é interessante a gente... Os novos conhecimentos são perturbações, na aprendizagem significativa recebem significados, e também modificam, em alguma medida, a estrutura dos conhecimentos prévios sem alterar a organização. E a questão do computador como recurso instrucional? Não sei. Mas talvez já não tenha sentido pensar naquela relação triádica do Gowing, aluno, professor e materiais, sem a presença do computador. Por quê?
essa interação que caracteriza a aprendizagem significativa, ela passa a ser mediada não só pelo professor e pela palavra, mas também pelo computador. Seria uma relação quádrica, então, tá? Ó, aluno, computador, professor e materiais educativos. Mas o que a gente quer? Quer que o aluno capte os significados que são aceitos no contexto da matéria de ensino. É isso que nós queremos? Que o nosso aluno capte os significados que são aceitos no contexto da matéria de ensino. Tá? Então, aí a interação social é importante, a interação computacional, o aluno com o computador é importante, a questão da modelagem, tá? Modelagem computacional, a simulação computacional e os materiais educativos envolvem isso, tá? E o professor, então, elabora e utiliza esses materiais, tá? Que tentam facilitar essa captação de significados. A visão crítica, tá? Como vocês sabem, né, eu praticamente trouxe para o Brasil também a aprendizagem significativa, que eu aprendi com o professor Novak, tá? E defendi muito a aprendizagem significativa, embora eu fosse também um comportamentalista, tá? Eu fui um comportamentalista no início da minha carreira. Eu dava aulas de análise experimental da conduta, tá? Eu, não só a Skinner, mas também a professora Carolina Bori, o trabalho dela, muita coisa que eu fiz com comportamentalismo. Mas chegou um momento em que eu me perguntei assim, eu assisti uma palestra, né, que era Meaningful Learning, em inglês é aprendizagem significativa. Daí eu comecei a me questionar, mas então, peraí, o que está acontecendo com esse comportamentalismo? Meu aluno está aprendendo de maneira significativa? Está acontecendo um meaningful learning? Não, acho que não. Vai ter que mudar, cara. Tá? E daí, pouco a pouco, e também com o trabalho do Postman, com o trabalho do Freire e alguns outros, eu cheguei a o que é a chamada visão crítica da aprendizagem significativa. Tá? Bom, o primeiro princípio é aquele que a gente já sabe, né? Aprendemos a partir do que já sabemos. O outro, aprender a fazer perguntas ao invés de respostas corretas, simplesmente. Ou seja, a interação social e o questionamento são importantes no ensino. A diversidade de materiais também. Abandonar o material único. Não tem sentido a gente estar, assim, só usando sempre o mesmo livro, a mesma apostila. Por que tá certo isso, professor? Porque está aqui no livro. Porque está aqui na apostila. Mas que é isso? Será que não tem outra maneira de ver isso? Né? Com tantas estratégias que existem hoje. Também, outra coisa, o aluno como perceptor, representador do mundo. Ou seja, o ser humano não capta o mundo diretamente, ele representa o mundo na sua cabeça. Então, eu tenho que estar lá na minha sala com meus alunos interagindo. Peraí, eles têm que representar, estão representando na cabeça isso aí. Agora, que representações eles estão tendo? Vamos ver, tá? O conhecimento como linguagem. A linguagem está totalmente envolvida em todas as tentativas humanas de perceber a realidade. Então, isso também é um princípio importante. A consciência semântica. Gente, isso é super importante, porque o significado está nas pessoas, não nas palavras. A mesma palavra pode significar uma coisa bem diferente em outro contexto ou, por exemplo, em outro país. Tá? Mesmo assim, vamos pegar o exemplo do trabalho de novo, né? Trabalho no dia a dia, sei lá, tem muitos significados, né? É emprego, não tem emprego, é muito trabalho, excesso de trabalho, e sei lá. Mas trabalho dentro da física é outra coisa. Tá? É um produto escalar de 2 vetores. Aprendizagem pelo erro. Também é importante
O ser humano aprende a partir dos corrigindo erros. Nós não somos tolos assim de não aceitar o erro. Não, peraí, isso não é assim. Não é assim, não. Vou tentar de novo, vou fazer outra coisa. Tá? A desaprendizagem também. Não usar conceitos e estratégias que bloqueiam novas aprendizagens. Não adianta eu ficar pensando as partículas elementares, tudo com bolinhas invisíveis. Tá? Não são. Mas quem são, então? Vamos ver. Depois vamos chegar em outro conceito. Tá? A incerteza do conhecimento. Perguntas, definições e metáforas são instrumentos para pensar. Muito legal isso aí. Mas por que é incerto? Bom, incerto por quê? Porque depende se nós, no futuro, vamos fazer outras perguntas, ou nós vamos ter outras definições, outras metáforas, e nós podemos melhorar o conhecimento científico, por exemplo, né? As teorias, se a gente comparar teorias mais antigas com teorias modernas e teorias que a gente espera agora, né, com a inteligência artificial, por exemplo, né? Isso que quer dizer incerteza do conhecimento? Não tem nada de pejorativo. Mas e não aceitar isso como verdade absoluta. A diversidade de estratégias. Abandono do quadro de giz. Bom, cuidado, não precisa abandonar, não. Mas passar a aula toda escrevendo coisa no quadro para o aluno copiar ou fotografar com o celular, como eles fazem agora. Mas por quê? Tem tantas estratégias, outras maneiras, né, de apresentar a matéria. A mesma coisa é o abandono da narrativa. Por que a gente dá aula, fala, o aluno escuta? Por quê? Vamos fazer, metaforicamente, da aula de boca fechada. Vamos falar menos e criar espaço para que o aluno fale mais. Tá? São todos princípios para uma visão crítica, mas sempre procurando a aprendizagem significativa. Tá? Bom, agora vamos chegar a algumas outras teorias. Por exemplo, a educação bancária e a pedagogia da autonomia do Freire. Né? Gente, Paulo Freire é um educador internacional. Foi vários congressos de educação nos Estados Unidos, macro-congressos, e sempre havia, pelo menos em uma mesa ou em uma palestra, algo falando da aprendizagem significativa do Freire. A pedagogia da autonomia, a educação bancária. Tá? Então, na educação bancária, a educação tem que depositar, transferir valores e conhecimentos. O saber é uma doação dos que se julgam sábios ao que se julga que nada sabem. Mas a criticidade, a consciência crítica são fundamentais para a libertação. Tá? A dialogicidade, essência da educação como prática da liberdade, é imprescindível. Mas dialogicidade não é blá, 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 verbalismo, também não é discussão guerreira. É conversa, é diálogo. Tá? Um diálogo que a gente tem que ter um profundo amor pelos nossos alunos e pelo mundo. Por quê? Uma educação autêntica não se faz do educador para o educando ou do educador sobre o educando, mas do educador com o educando. Tá? Participação ativa do aluno, diversidade de métodos, situações que façam sentido. Tá? Mas, por outro lado, na educação bancária, estudar é memorizar os conteúdos mecanicamente, sem significados. O que se espera do educando é a memorização dos conteúdos depositados. Compreensão, significação não são requisitos. Memorização, sim. Mas a educação dialógica, estudar requer a apropriação dos significados, a busca de relações entre os conteúdos, entre eles, aspectos históricos, sociais e culturais do conhecimento.
Requer também que o educando se assuma como sujeito do ato de educar e adote uma postura crítica e sistemática. Tá? Eu quero saber se vocês estão me captando bem as imagens, as minhas palavras, porque eu só estou vendo aqui na minha tela, só vejo os slides. Sim, professor, estamos vendo e ouvindo bem. Tá bom. Então, vou continuar mais um pouco, tá? Uhum. Obrigado. A questão do interesse. Gente, o Dewey já falava em interesse há mais de 100 anos, tá? A palavra interesse, etimologicamente, é o que está entre aquilo que conecta duas coisas que estariam distantes se não existisse o interesse. Na educação, essa distância muitas vezes é pensada como sendo uma questão de tempo. Não dando atenção ao fato de que há muito que superar entre um estágio inicial do processo e a sua finalização. Sempre tem alguma coisa entre, tá? Interesse. Na aprendizagem, as capacidades do aprendiz constituem o estágio inicial. É o que Osgood dizia também, tá? Os objetivos do professor representam um limite remoto. E entre os dois está o meio. Ou seja, condições intermediárias, ações a serem cumpridas, dificuldades a serem superadas e aplicações a serem feitas. E é somente através delas, em um certo tempo, é que essas atividades iniciais vão alcançar uma construção satisfatória. Então, o Dewey já dizia, tem paciência com isso, tem que haver progressividade. Tá? Quanto o material a ser tornado interessante, quando o material tem que ser interessante, isso significa que, tal como apresentado, esse material não tem muita carece de conexão com a meta a ser atingida e as capacidades iniciais do aprendiz. Ou que a conexão existe, mas não é aprendida. Você sabe que essa palavra interessante não ajuda muito, né? Por outro lado, isso é do Dewey também, né? Reconhecer a importância do interesse não significa admitir que todas as mentes funcionam da mesma maneira. Só porque tem o mesmo professor e o mesmo livro-texto. Interesse significa que quem está aprendendo se identifica com os objetos de estudo que definem a atividade e fornece os meios e obstáculos à sua realização. Mas então vocês podem falar, mas Moreira, por que está falando nisso? Eu estou falando nisso porque se nós não despertarmos interesse, pode esquecer, porque não vai haver aprendizagem significativa. Aprendizagem significativa. Esse aqui eu consegui resgatar uma outra citação do Oswald, junto com esse professor Robinson aí, né? Diz o seguinte: a aprendizagem significativa, que é a chamada meaningful learning, pressupõe uma postura, uma direção, uma tendência, que é o chamado meaningful learning set. Tem que ter um set de aprendizagem para relacionar de maneira não arbitrária e substantiva a tarefa de aprendizagem com a sua estrutura cognitiva. Vejam, não é nada trivial, tá? Nós temos que despertar no aluno essa postura, essa tendência, esse set, para relacionar de maneira não arbitrária e substantiva a tarefa que nós estamos apresentando, as matérias que estamos apresentando, e a estrutura cognitiva do aluno. E interesse é um assunto tão importante, tá? Eu trago aqui uma referência de 2015. Era interesse na matemática e ciência à aprendizagem. Aprendizagem, matemática e ciência. Gente, 417 páginas tratando da questão do interesse em matemática e ciência. Destacam que aparecem 5 características do interesse, tá? Que parece que são unânimes, né? O interesse sempre se refere à interação com algum conteúdo em particular, por exemplo, com a matemática, com a ciência. O interesse, existe uma relação particular entre o aprendiz e seu entorno.
Se o aprendiz não achar que aquilo tem a ver com a vida dele, não desperta o interesse. O interesse tem tanto componentes afetivos como cognitivos. Apesar de que a influência de cada um vai depender um pouco da fase de desenvolvimento do interesse. O aprendiz pode ou não estar consciente de que seu interesse foi despertado, por isso que é importante essa interação. E o interesse tem uma base fisiológica ou neurológica, né, que pode funcionar como uma recompensa que leva o sujeito, o aluno, a procurar novos recursos e novos desafios. Estudos têm demonstrado, isso aqui é óbvio, né, que a presença do interesse influencia positivamente a atenção do aprendiz. O uso de estratégias de definição dos meta-interesse pode ser usado como apoio, mesmo quando a pessoa inicialmente tem baixa autoeficácia. Tá? Falta de metas acadêmicas ou não é capaz de se autorregular. Tem fases também do desenvolvimento do interesse. Uma fase situacional, despertadora, uma fase situacional mantida, tem que manter esse interesse, uma fase situacional emergente e um interesse individual bem desenvolvido. Então, fases do interesse. Nas fases iniciais, a despertada e mantida, os aprendizes precisam de muito apoio para fazer conexões com o mundo real das tarefas que estão. Nas outras, as conexões parecem que já estão feitas. Os aprendizes são prontos para trabalhar mais diretamente com desafios do conteúdo. Quando já tem um interesse individual, quando já houve a emergência desse interesse. Tá? Mas, como eu falei para vocês, é fundamental que a gente, de alguma forma, busque despertar o interesse nos alunos. O interesse também pode estar associado a uma emoção básica. Tristeza, perda, fracasso, finalidade motivacional, expressão facial. Ou interesse como um esquema emocional, um processo adquirido, um processo orientado, altamente individualizado. A questão da autorregulação se refere ao processo pelo qual o estudante sistematicamente foca seus pensamentos e sentimentos e ações para alcançar metas de aprendizagem. Isso envolve a autoobservação, autojulgamento e autorreação. Autoobservação, tá? Significa dar atenção ao próprio comportamento. O que eu estou fazendo? Autojulgamento significa comparar o nível atual de desempenho com metas individuais. Tá, mas eu quero chegar lá. Será que eu estou chegando? A autorreação significa responder cognitivamente, afetivamente ao comportamento e fundamentalmente ao seu próprio autojulgamento. Eu faço autoobservação, eu faço autojulgamento, tá? E também posso falar em motivação. Motivação intrínseca é a motivação para aprender algum tópico pela própria causa, pelo próprio fim. Tá? A motivação extrínseca envolve aprender um assunto com um meio de alcançar um objetivo, uma nota, uma carreira. Bom, eu tenho que aprender isso aí porque eu preciso tirar uma nota boa por isso. Então, é uma motivação extrínseca. Uma motivação intrínseca não, isso é importante para a minha vida, é importante, eu quero aprender isso aí. A autodeterminação refere-se ao controle de que estudantes acreditam ter sobre a própria aprendizagem. A autodeterminação, o controle que o aluno tem sobre sua aprendizagem. E agora chega outro conceito muito importante, autoeficácia. Refere-se à própria crença de que é capaz de aprender determinado assunto. Infelizmente, na física e na matemática e outras ciências, talvez, os alunos têm baixa autoeficácia. Não adianta, eu não consigo fazer isso. Não consigo dar conta disso. O que eu vou fazer? Vou decorar tudo. Então, a autoeficácia tem a ver com o julgamento que nós fazemos sobre quanto somos eficazes em determinadas situações. As avaliações de autoeficácia são importantes na determinação da escolha de uma atividade para o indivíduo
e também de influenciar a quantidade de interesse. Se o sujeito sente que está tendo eficácia, aumenta o interesse. Né? Então, volto a dizer, mas Moreira, por que isso? Por que isso, cara? Não adianta ficar tentando ensinar matemática, ensinar física para aluno que tem baixa autoeficácia e que não gostam porque acham que não vão dar conta. Um outro conceito. Aprendizagem profunda. Seria, em inglês, o Deep Learning. Deep Learning pode ser definido em termos de redes neurais, assim também como em termos de máquinas de ensino. Bom, aqui está. Deep Learning é uma forma de aprendizagem de máquina que habilita computadores a aprender da experiência e entender o mundo em termos de hierarquias de conceitos. Agora nós estamos chegando perto da inteligência artificial. A aprendizagem superficial envolve um engajamento mínimo com a tarefa. É tipicamente a memorização e aplicar procedimentos que não envolvem reflexão e, usualmente, não passa além de uma intenção de passar. Não tem uma nota para passar. Só. Ao contrário, a aprendizagem profunda envolve a intenção de compreender. Tá? Então, o estudante focaliza em relações entre vários aspectos do conteúdo, de chegar num interesse intrínseco, em aprendizagem, compreensão. Nós temos que pensar como é que vai provocar tudo isso aí. Bom, aqui está. É o processo de aquisição de 6 competências globais. Caráter, cidadania, colaboração, comunicação, criatividade e pensamento crítico. Caráter. Aprender a aprender. Tenacidade, perseverança, resiliência, autorregulação. Cidadania. Pensar como cidadãos globais. Considerar questões globais baseadas na compreensão e nos valores diversos. Então, nós estamos passando por isso agora. A questão climática. Tá? Também tem compaixão, empatia e preocupação com outros. Tá? Preocupar-se com problemas do mundo real. Tá? Colaboração. Trabalhar independentemente e também sinergeticamente. Interpessoal e trabalhar em equipe. Social, emocional e intercultural. Habilidades interculturais, emocionais, sociais. Agora mesmo, eu tive uma experiência muito boa com isso aí, da questão da interculturalidade, né? Foi uma tese de ensino de ciências ou de educação, não lembro, lá no interior do norte, no interior amazônico, né? E a gente foi feita uma interação entre a cultura indígena e a cultura daquela que se queria ensinar. Tá? Muito legal. Comunicação. Comunicação por variedade de estilos, de modas, comunicação para diferentes audiências, reflexão e uso do processo de aprendizagem para melhorar a comunicação. Tudo, então, são as chamadas tarefas, 6 tarefas globais, tá? Que a gente está usando para quem defende essa questão da aprendizagem profunda. A criatividade, também, né? Aprender a formular questões interessantes de pesquisa, né? Considerar as novas ideias que estão surgindo, liderança para transformar ideias em ação, e, por último, pensamento crítico, né? Avaliar informações e argumentos, fazendo conexões entre padrões, resolver problemas, construção do significado
meaningful, né? Talvez a gente pode botar aqui aprendizagem significativa, e experimentando, refletindo sobre ideias do mundo real. Aprendizagem personalizada, tá? Essa ideia é a ideia de que é possível mapear o que o aluno sabe e, então, criar um caminho adequado para que o aluno, a aluna, aprenda o que é esperado no currículo. Bom, é uma ideia nova, né? Por exemplo, nos anos 50 do século passado, o Skinner fazia experimentos com máquinas de ensinar, de modo que os alunos pudessem perguntar, responder perguntas e receber feedback segundo seu próprio ritmo de aprendizagem. A máquina estava ali, o aluno interagindo com a máquina, uma perspectiva skinneriana. O sistema, o chamado método Keller, que nós tivemos aqui no Brasil, e que eu praticamente fui quem trouxe esse método Keller para o Brasil, ele foi muito usado nos anos 70 do século passado. Mas ele também está ligado à ideia de aprendizagem personalizada. Por quê? Porque essas abordagens, máquinas de ensinar e o método Keller, no entanto, foram criticadas por serem comportamentalistas e porque implicarem muita preparação para o desenvolvimento. Mas vejam bem, o método Keller também está ligado à ideia de uma aprendizagem personalizada. O aluno pode trabalhar com ritmo próprio. O aluno pode responder, ter a resposta, discutir com o professor, buscar de novo, sei lá. Né? Fica interagindo com a máquina, interagindo com o professor também. Mas o pessoal começou a criticar porque era muito comportamentalista, e também implicava muita preparação. Preparar para o método Keller, para dar aula, dava um trabalho danado. Por quê? Porque para cada unidade tinha que preparar pelo menos 3 ou 4 ou 5 avaliações. Foram abandonadas. Mas agora com as TEDx, a tecnologia permeia toda a educação. E com isso a ideia de aprendizagem personalizada voltou. Por quê? Porque essas tecnologias, elas oferecem muitas possibilidades de formatar a educação de modo a atender capacidades individuais. Fraquezas, interesses, motivações, preferências. Quer dizer, é possível a gente organizar um ensino permitindo que o aluno use um ritmo pessoal e personalizado de aprendizagem. A mesma questão, o mesmo problema pode ser apresentado no sistema digital com 3 ou 4 formas, de maneira diferente. Professor Moreira, Sim. com licença, eu não sei se você permite discussões ao longo da apresentação, nós temos uma mão levantada Claro. do professor Evaristo das Mangas. Pode ser. Gostaria de falar. Pode ser. Professor Evaristo. Não, eu não estou ouvindo. Ele não lançou a pergunta, levantou a mão. Pode ter sido um engano, talvez. Tá, vamos deixar então para depois, tá? Já Sim, não desculpe. Não falta muito para terminar, tá? Desculpe. Não, que isso. Tá? Bom, então eu falei em aprendizagem crítica, falei em aprendizagem profunda, falei em aprendizagem personalizada. São propostas contemporâneas, tá? Que devem ser exploradas. Porém, a aprendizagem significativa sempre deve estar subjacente. Seja aprendizagem crítica, profunda, personalizada, eu quero que meu aluno aprenda qual é o significado, que meu aluno capte, tenha a compreensão dos conteúdos e das matérias que eu estou ensinando, sejam procedimentais, sejam declarativos, tá? Então, aqui estão um monte de referências. E agora eu vou falar um pouquinho rápido da inteligência artificial.
Esse aqui é só para vocês terem uma referência, eu usei esse livro aí, esse professor Kai-Fu Lee, que é considerado um criador da inteligência artificial, tal, do jeito que a gente usa hoje, né? E ali em cima diz o seguinte, ó, como os robôs estão mudando o mundo, mudando a forma como amamos, como nos relacionamos, trabalhamos e vivemos. Isso, então, está dentro da ideia de inteligência artificial. Espera aí. O que é inteligência artificial? Bom, procura preparar os computadores para fazer o tipo de coisas que nossa mente é capaz de fazer. Mas a diferença é que eles conseguem trabalhar com uma quantidade incrível, imensa, de dados que nós não conseguimos. Tá? Mas, bom, a inteligência não é uma dimensão única, mas um espaço ricamente estruturado com diferentes habilidades de processar informação. Consequentemente, a inteligência artificial utiliza muitas técnicas diferentes e se dedica a muitas tarefas diferentes. Os sistemas atuais de educação ainda estão muito executados no chamado modelo Fabril, de educação do século XIX. Ou seja, todos os alunos são forçados a aprender na mesma velocidade, no mesmo lugar e ao mesmo tempo. As escolas adotam uma abordagem de linha de montagem, passando as crianças de uma série para outra a cada ano, em grande parte, independentemente de terem absorvido ou não o que foi ensinado. É um modelo que antes fazia sentido, devido às muitas limitações dos recursos de ensino, ou seja, o tempo, a atenção de alguém que pode ensinar, monitorar e avaliar os alunos. Mas a inteligência artificial pode nos ajudar muito nessas limitações. As habilidades de percepção, reconhecimento e recomendação da inteligência artificial pode adaptar o processo de aprendizagem a cada aluno e liberar os professores para uma instrução mais individual. A gente pode identificar o perfil de cada aluno. Então, essa experiência de educação com a tecnologia da inteligência artificial ocorre em 4 cenários. O ensino em sala de aula, lições de casa e exercício, provas e notas e aulas personalizadas. O desempenho e o comportamento nesses 4 ambientes alimentam e constroem o alicerce da educação baseada em inteligência artificial, quer dizer, o perfil do aluno. Esse perfil contém uma contabilidade detalhada de tudo que o aluno sabe. Tá? Tudo que afeta o processo de aprendizagem do aluno, com quais conceitos eles já entenderam, quais dificuldades que eles têm, como reagem a diferentes métodos de ensino, se prestam atenção durante a aula, com que rapidez responde às perguntas. Tudo isso, segundo esse autor Kai-Fu Lee, a gente pode identificar e chegar num perfil a partir da inteligência artificial. E essa aqui, vocês, claro, já conhecem, todo mundo já ouviu falar muito nesse ChatGPT. É um sistema generativo, isso que é o G ali, né? Capaz de criar textos articulados a partir de perguntas e comandos dos usuários e simular conversas com seres humanos. Então, a gente pode solicitar, fazer uma pergunta para o GPT, que o GPT nos traga um texto respondendo essas perguntas. Tá? É possível simular conversas. É um software de inteligência artificial, foi lançado há praticamente 2 anos, ou menos, já é usado por milhões de pessoas, o ChatGPT. Então, vários tópicos que foram abordados nessa apresentação são desafiadores, e a inclusão desses tópicos no ensino de ciências e matemática, assim como outras disciplinas, mas a inteligência artificial e os softwares como o ChatGPT podem ser desafios ainda maiores. Tá? Incorporar a inteligência artificial e o chat nas nossas aulas.
Pode-se argumentar que estratégias de ensino já conhecidas e utilizadas têm a inteligência artificial subjacente, mas o desafio de incorporá-la ao ensino e à educação de maneira crítica e ampla, com acesso igualitário e universal numa sociedade cada vez mais desigual, inclusive no que tange à inclusão digital, não pode ser ignorado. A questão da inclusão digital. Tá? Não podemos só simplesmente tentar incorporar tudo aí, não dando atenção para essa desinclusão digital. Também não pode ser ignorado o desafio da aprendizagem significativa, como resultado do ensino, mesmo que altamente tecnologizado. Então, não tem sentido ensino sem aprendizagem significativa. Não tem sentido utilizar modernismos tecnológicos se a aprendizagem não for significativa. Então, com isso, eu encerro essa apresentação. E agora acho que nós temos um tempinho para discussões, ver posições, comentários, tá? Não precisa ser só perguntas, mas pode ser também. Muito obrigada, professor Moreira, pela excelente explanação. Como é que eu faço aqui, Cacom? Cacom? Eu estou procurando alguém para me ajudar para tirar isso da tela aqui. Uhum. Não estou conseguindo. Acho que agora sim. Sim. Conseguiu. Conseguiu. Então, muito obrigada, professor. Uma palestra maravilhosa. E é sempre uma novidade para quem já foi seu aluno, a gente sempre aprende cada vez mais, é essa sensação que eu tenho. Porque às vezes a gente pensa que conhece algum conceito e não conhece totalmente. E é a aprendizagem significativa que a gente vai adquirindo, né, com o tempo. Eu, pessoalmente, tenho uma pergunta de interesse com relação aos tipos de aprendizagem que você falou ali no final, a Deep Learning, por exemplo, né? Uhum. E aí eu gostaria de lhe perguntar, em termos científicos, assim, qual é a relação entre a Deep Learning e a Meaningful Learning? Qual é a relação entre aprendizagem significativa e aprendizagem profunda? Quem vem primeiro, elas não são sinônimos? O que poderíamos falar sobre isso? Bom, eu acho que, primeiro, eu coloco sempre aprendizagem significativa. Tá? Sim. Agora, aprendizagem significativa do quê? De quais conhecimentos? Procedimentais. Quais conhecimentos declarativos? Por exemplo, naquela lista que eu apresentei de aprendizagem profunda, aparecem vários tipos de conhecimentos. Eu acho que aquilo ali nós podemos tomar como um modelo, mas nós não conseguimos dominar tudo aquilo na nossa aprendizagem em sala de aula. Tá? Nós podemos pegar algumas ideias, como pensamento crítico, colaborativo, né? A resiliência, coisas assim. Certo. Obrigada. Então, vamos começar aqui pelas mãos levantadas, depois a gente vai para o chat, para os comentários. Professor Rafael Verlang. Professor Rafael. Não sei se o professor Rafael não está falando e o microfone dele ou está desativado. Pode O ser, microfone né? está desativado. Desligado o microfone dele. Pode ser, ou pode ter sido engano também. Bom, vamos iniciar as discussões, pessoal. Nós temos aqui no chat professor Evelise, dizendo que foi muito bom ouvir o professor e estar conosco.
o professor Volney Cosme lhe dando parabéns, professor Vitor... Yo levanté la mano, María. Ah, sim. Só um momentinho. Professor Vitor Hugo dizendo que foi muito bom. Então, vamos passar a palavra para a professora Maria Rita. Gracias. Hola, muchas gracias, Marco, por la palestra. Un gusto verte. No, y oírte. Gracias. Yo me quedé pensando ayer, justamente por eso fue providencial que me avisaran que estaba esta palestra, en el conocimiento previo. ¿Conocimiento? Previo. Sí. Yo estoy interesada en el conocimiento previo porque creo que con ChatGPT, con inteligencia artificial, sin inteligencia artificial, esa es una piedra angular de la teoría de Oswald. Y de cualquier teoría constructivista, particularmente de la que más trabajo, que es la de los campos conceptuales. Y pensaba que ¿cuál es la estabilidad en un deep learning también? ¿Cuál es la estabilidad de ese conocimiento previo? Porque me pasa que, por ejemplo, en una situación que creo, supongamos sobre la teoría especial de la relatividad, algo bastante difícil y poco intuitivo, hacemos como 3 fases. La primera fase es una anticipación, ¿no? Y ahí, ¿qué pasa, no? Porque la anticipación, en 90% de los casos, sobre ya muchos casos, es errada. Errada, ¿sí? Por ejemplo, no sé, cuando si estamos mirando la dilatación del tiempo, por ejemplo, ahí hay una anticipación errada, ¿no? Los estudiantes dicen que los observadores van a predecir el mismo tiempo. Pero luego, cuando tú perturbas ese sistema cognitivo un poquito, o cuando los estudiantes conversan entre ellos y vuelves a preguntar lo mismo y tú no has intervenido, tú no has dicho nada, solo ellos conversando, algunos de ellos han influenciado a los otros y ahí el conocimiento previo para hablar del mismo asunto parece haber mudado, ¿sí? Entonces, me confundí yo misma, me enrolé yo misma, ¿no? Pensando en eso, ¿no? ¿Cómo Ausubel considera esa modificación del subsumidor que se vuelve previo para otro concepto en el momento en que se está aprendiendo? No sé si fui clara, si logré explicar. No, claro que sí, Rita, y esa es una posición muy, muy importante. Y eso todo tiene a ver también con la sobrecarga cognitiva, ¿no? Porque la memoria del trabajo es muy limitada. Ahí encaja el mágico número 7. Más o menos 2. Exactamente. Nosotros podemos trabajar con 7 más o menos 2 chunks de información al mismo tiempo, ¿no? Ok. Entonces, a veces nos llega una situación nueva en la memoria de trabajo y nosotros, claro, dependemos del conocimiento previo. Pero no solamente el conocimiento previo que está en la de trabajo, sino que también nosotros rescatamos conocimientos que están en la memoria de largo plazo, ¿no? Y ahí esa interacción con nuevos conocimientos puede cambiar el conocimiento que estaba almacenado lá como si fuera el conocimiento correcto, no sé qué más. Es importante, así, cuando nosotros hablamos de conocimiento previo, no es solamente el conocimiento que está en la memoria de trabajo, pero también el conocimiento que está en la memoria de largo plazo. Y nosotros buscamos, rescatamos e inclusive cambiamos y volvemos a almacenar el conocimiento en la memoria de trabajo, la memoria de largo plazo. Entonces, esa tu posición fue muy importante, Rita, porque nos lleva a pensar, pero ojo, eso de conocimiento previo no es una cosa dura, así que siempre... No,
é um conhecimento que podemos resgatar e que podemos cambiar em função da interação com novos conhecimentos. Graças, Rita. Me gostou. Gracias a ti. Obrigada, professora Rita. Agora o professor Rafael levantou a mão. Eu peço desculpas que meu computador travou bem na hora ali, vocês tinham me chamado. Fico muito feliz de ouvir o professor Moreira, né, como sempre, e principalmente por ele falar essa aproximação que existe, né, entre a teoria da aprendizagem significativa e a inteligência artificial, porque a gente vê nas escolas agora, né, muitos professores preocupados com a inteligência artificial, né, proibindo o seu uso, assim como proibiram, né, o uso do celular, trancaram o celular, já que era uma coisa lá na década de 90, todo mundo queria ter um computador por aluno nas escolas, e hoje os alunos têm um celular que tem um potencial de processamento muito maior do que o computador, e prendem o celular, né? E então, eu vejo muito forte essa aproximação entre a inteligência artificial, desde que utilizada da forma correta, com a aprendizagem significativa e com a aprendizagem significativa crítica, porque a escola já deveria, né, promover alunos que fizessem perguntas, e boas perguntas. E agora, com o paradigma da inteligência artificial, isso, para mim, né, parece claro, né, que cada vez mais a escola tem que promover alunos que façam perguntas. E para se fazer perguntas boas, tem que ter um conhecimento prévio, porque senão tu não faz boas perguntas, né? Então, eu acho que é um campo de pesquisa bastante interessante, emergente, né, de como promover, né, a aprendizagem significativa, né, e eu vejo vários dos elementos que o professor Moreira traz ali na aprendizagem significativa crítica, né, aprender pelo erro, aprender a partir de perguntas, né, são vários elementos presentes na aprendizagem significativa crítica que a gente pode estimular a partir do uso da inteligência artificial, desde que usada da forma adequada, né. Gostaria que o professor Moreira trouxesse um pouquinho mais essa aproximação aí entre a inteligência artificial e a teoria da aprendizagem significativa e significativa crítica. Rafael, eu confesso que eu não estou, assim, eu estou ainda aprendendo sobre inteligência artificial, tá? A inteligência artificial não é muito nova, mas esse impacto que ela está tendo, esse sim é muito novo, tá? Como eu disse, o ChatGPT é de final de 22, tá? E já tem um impacto muito grande. Mas isso vai ser só um chat, vai ter muitos outros. Quer dizer, a inteligência artificial, ela é capaz de lidar com uma quantidade incrível de informações que nós não conseguimos, tá? Mas nós podemos manter uma criticidade, porque eu posso também pedir um texto do ChatGPT e depois eu vou conversar com os meus alunos. Então, o que vocês acham desse texto? Esse texto está bem? Ele está correto fisicamente? Né? E assim vai. Isso pode que não seja assim. É um erro a gente pensar que tudo que vem do ChatGPT está correto. Não. Tá? É uma montagem bem inteligente, etc., mas que nós podemos também ter essa criticidade. Por exemplo, perguntar, mas escuta, isso aqui é uma resposta do ChatGPT, mas será que não tem outra resposta também? Não tem outra possibilidade? Então, nós podemos usar essas coisas na sala de aula, tá? O problema nosso, que nem você mesmo disse, é que nós talvez precisamos de mais pesquisa para saber o que fazer com isso, mas, gente, não dá para fugir, tá? Senão, daqui a 4, 5 anos, nossa educação vai estar um desastre total. Não fica com medo. Vamos lá, vamos ver o que a gente consegue fazer. Como é que nós aproveitamos essas coisas tão interessantes, assim, né? Sei lá. Professor Moreira, a professora Rejane Maria Caldas Freitas, no chat, pedindo se poderia falar um pouco mais sobre a defesa apresentada relacionada aos indígenas, a professora de Manaus. Ah, tá, mas então eu vou fazer
um meio caminho aí. Essa tese foi orientada pela professora Ivanise Risati, tá? E a menina chama-se Andresa. E nós estamos até tentando publicar um trabalho, mas eu acho que seria o melhor era consultar a professora Ivanise Risati, tá? Foi orientadora da Andresa. Não faz muito tempo, não, foi esse ano que saiu uma tese tão bonita assim. Sim. Agora a professora Suzy Graciele, lhe parabenizando. Bom, foram vários parabéns e vários abraços aqui. Depois posso passar o nome de todos. Mas como o senhor vê o cenário da aprendizagem significativa em relação ao ensino para crianças, níveis básicos de ensino? Já existem referências que estão desenvolvendo trabalhos nessa perspectiva? Ou ainda é um campo a ser explorado? Palavras dela. Olha, Graciele, eu não sei se já existem, provavelmente sim, mas é um campo que é recomendado que seja explorado. A aprendizagem, por exemplo, de ciências ou de matemática, sei lá, começa nos anos iniciais. Tem que ser isso. É bobagem deixar de ensinar algum conceito, alguma posição científica só lá no final do ensino médio. Já pode começar a trabalhar isso com as crianças. Tá? Eu não sei qual é que é a abordagem que vai ser, mas que sim, na literatura já se recomenda que o ensino de ciências, por exemplo, comece nos anos iniciais. Professor Moreira, a Laiene Martins, professora Laiene Martins. Professor Moreira, poderia dizer quais teóricos trabalham com a aprendizagem personalizada em integração com a tecnologia? Sinto muito, querida, mas eu não tenho uma referência. Não tenho referência, não. Professora Camille Queiroz, quais autores o senhor indica para uma leitura básica e em seguida mais elaborada sobre a aprendizagem significativa? Eu respondo para ela. Marco Antônio Moreira. Não sei, mas certamente tem outros que a gente... Nós agora, por exemplo, nós estamos organizando o Congresso Internacional de Aprendizagem Significativa, que vai ser o ano que vem lá em Montevidéu. E a gente convidou, por exemplo, o professor Paulo Correia. Professor, esse ano. Esse ano. Novembro de 2024. Não, peraí, esse é o... Peraí, o que eu estou fazendo confusão? É mesmo, né? Tá certo. É em novembro de 24. E a gente também já está organizando um no ano que vem em Montevidéu, mas esse é o 16º Encontro Interamericano de Ensino de Física. Tá? Me desculpe a confusão. Mas para esse congresso de aprendizagem significativa, nós, por exemplo, já convidamos o professor Paulo Correia. O Paulo Correia, vocês conhecem, ele é muito dos mapas conceituais, mas ele também se dedica muito à questão da aprendizagem significativa. Tá? E, sei lá. A professora Evelise também se dedica bastante à aprendizagem significativa, e agora não me vem rapidamente muitos outros professores, mas a gente vai encontrar certamente gente que se dedica à aprendizagem significativa, inclusive com publicações. Bom, o professor Volney Cosme pergunta: podemos usar os mesmos parâmetros que usamos para identificar a aprendizagem significativa, para identificar a aprendizagem profunda? Pode, mas eu não sei se vai ser suficiente para identificar a aprendizagem profunda. Talvez, para identificar a aprendizagem profunda, nós tenhamos que agregar alguns referenciais, alguns parâmetros novos. Mas aqueles que a gente usa para
para definir ou para identificar a aprendizagem significativa, certamente eu acho que eles são válidos também para uma aprendizagem profunda, mas eu acho que nós vamos ter que ir além, tá? Porque na chamada lista da aprendizagem profunda, tem algumas coisas que não estão na aprendizagem significativa. Por outro lado, nós também temos que ser um pouco críticos, entende? Será que, se eu estou dando aula de, sei lá, de química ou de alguma outra assim, eu vou ter que mesmo dar conta de todas essas coisas globais que estão na aprendizagem profunda? Ou será que eu peço aprendizagem profunda, eu capto alguns desses itens que estão ali, que eu acho que também são importantes para a aprendizagem dos meus alunos, tá? Para identificar a aprendizagem significativa, não só se houve compreensão, mas também se houve capacidade disso e daquilo, tá? com esse ensino. Thaísa Portela. É outra vez, Maria Cecília. Eu não fico com medo de aprendizagem profunda. Eu quero entender o que é aprendizagem profunda, eu quero ver o quanto que eu posso captar disso para as minhas aulas e para a minha evidência de aprendizagem significativa. Sim. A Thaísa Portela pede se você poderia dar alguns exemplos de aplicação da aprendizagem significativa nas salas de aula. Sei lá, eu acho que eu tenho muitos exemplos, mas o que eu mais usava quando eu ainda era professor, né, que vocês sabem, quando a Naima fez o meu currículo, né, já não sou mais professor, faz tempo, mas era a participação dos alunos em atividades em pequenos grupos na sala de aula. Eu, por exemplo, nunca dava uma aula de 50 minutos, toda ela falando sozinho. Não! Eu dava uma aula de 15 ou 20 minutos, e depois eu dava uma tarefa que eles iam fazer em pequenos grupos, tá? E que eles poderiam terminar ao final da aula, ou então terminar na aula seguinte. Enquanto eles estavam trabalhando nos grupos, eu também estava circulando e conversando com eles lá. Quer dizer, essa interação é fundamental, tá? E eu tive aluno que vinha me dizer, professor, eu adorei suas aulas. Eu era um vago. Eu detestava aquelas aulas expositivas. Eu agora estou aqui participando, maluco, bem forte, nas discussões com os meus colegas. Então, isso também, eu acho que é uma maneira de despertar esse interesse, de incentivar a aprendizagem significativa, de conversar com o aluno, em vez de, quando pergunta, professor, em vez de dar uma resposta correta logo, a gente podia conversar um pouquinho com o aluno para ver se ele mesmo não ia chegar numa resposta. Chegando nessa resposta, a gente podia ver, vamos ver então, como é que é a tua resposta para isso. Tem gente que diz que isso leva muito tempo. Sei lá, eu não via isso. Muito tempo é ficar no quadro, escrevendo. Mas deixar os alunos trabalhar, participar ativamente. Né? E outra coisa que eu fazia também era o seguinte, o departamento me solicitava que eu te fizesse 3 provas. Tá? Eu fazia as 3 provas, mas a nota final não dependia só das 3 provas. A nota final dependia bastante da participação dos alunos. E eu abria o jogo com eles na primeira aula. Tá? Nós vamos ter uma aula em que vocês têm que participar muito. Quero contar com a participação de vocês, e vocês também lembram que a minha avaliação vai depender dessa participação. Tá? E outra maneira é a seguinte, mesmo que seja uma aula bem clássica, eu preciso ver se as respostas que os alunos me dão são evidências, ainda que sejam evidências iniciais, de uma aprendizagem significativa. Ou então eu também posso ver a resposta do aluno e dizer assim, ok, agora me explica a tua resposta. Tá? Me mostra o que tu entendeu dessa resposta. São essas coisas, assim. Eu sempre defendo que mesmo que o nosso ensino seja clássico,
clássico, porque nós somos obrigados a isso, etc., a gente pode ter um jeito meio subversivo de buscar outros caminhos para também fazer essa avaliação. A avaliação é uma das, talvez, muito difícil na aprendizagem significativa, mas a gente tem que procurar caminhos, e isso é possível. Nesse sentido, acho que o professor também responde, em parte, a pergunta do Volney Cosme, de como identificar se o aluno aprendeu de forma significativa e crítica. Conversa com ele. Deixa ele externalizar o que aprendeu. Agora, se houve criticidade, a gente também pode perguntar, mas, ok, mas vem cá, eu li ali num outro livro que dá uma posição um pouco diferente. Qual é que é a tua posição em relação a isso? E se o aluno me disser, bom, professor, se é um outro livro, é claro que pode ser um pouco diferente, né? Eu só estou tentando explicar como é que eu entendi o que está neste livro, mas eu não estou dizendo que essa aqui é a única resposta possível. O senhor é que está inventando isso, né? Então, eu brincava muito com meus alunos. E eles gostavam. Eles gostavam demais. Uhum. A Jéssica pergunta o seguinte, ó, como proceder durante uma proposta de UEPS se o aluno demonstrar desinteresse sobre a atividade proposta? E quais ferramentas quantitativas o senhor sugere para analisar a aprendizagem significativa? Ela agradece. Se a gente percebe que aquela situação não está despertando interesse, vamos propor outra. Vamos pedir que os próximos alunos... Então tá, ok, então me traz aqui uma situação que tu acha que é importante para esse conteúdo que nós estamos trabalhando. Tá? Porque quando eu proponho uma UEPS, eu acho que a gente tem que propor situações que façam sentido, não sei o que mais, mas não estou dizendo que tem que ser esta situação ou aquela situação. Não. Pode mudar isso durante o processo. E qual era a segunda pergunta? E aí, peraí. E quais ferramentas qualitativas você sugere para analisar a aprendizagem significativa? Pede para o aluno descrever com suas palavras a determinadas situações que estão sendo propostas. E depois a gente lê essa descrição e vê se elas te dão evidência de uma aprendizagem qualitativa. Será, bom, ok, isso aqui eu acho que ele está entendendo mesmo. Mas eu ainda posso pedir que ele me explique melhor. A parte qualitativa depende muito desse diálogo, tá? E aí eu insisto outra vez, a gente não precisa achar que está só perdendo tempo, não, porque a gente pode estar ganhando tempo se a gente está preocupado com a aprendizagem significativa. E se o sistema nos exige provas, ok, vamos fazer as provas. E nas provas eu vou fazer também um mix de algumas perguntas de múltipla escolha e algumas perguntas abertas, que eles vão me responder com suas próprias palavras. E aí, nessa análise, eu também posso ver se isso aí é evidência ou não de aprendizagem significativa. Eu acho assim, que nós temos que deixar de ser muito rígidos com técnicas, etc. Não. Vamos interagir com os nossos alunos. A aula, a interação aluno-professor, é uma coisa tão boa. Vamos aproveitar para daí a gente fazer as avaliações e também não vamos ser bobos de fugir completamente daquilo que o sistema nos exige, porque nós vamos acabar sendo criticados e até punidos pelo sistema. Certo. A professora Evelise Lemos levantou a mão. Levantei. É que eu quero falar, professor. Oi, querida, tudo bom? Tem muito tempo que a gente não conversa, né? Então, aproveitar aqui o momento. Então, até nisso, o que você acabou de falar, né? Dessa questão da gente não ser rígido, de ter atenção ao professor. E aí eu percebo muito nas perguntas
essa necessidade que a gente acaba tendo de uma receita, né? Me dá uma dica sobre como fazer para A, para B e tal. Aí eu estou trazendo aqui uma pergunta que é da Thaís, tá? Que ela não está podendo te ouvir e pediu para resgatar uma conversa que nós tivemos há pouco tempo, que é a questão da relação entre subsunsor e conhecimento prévio, né? E aí, relacionando isso com a pergunta da Rita, né, que é bem interessante, então, assim, todas essas interações, né, quando a gente está falando de conhecimento prévio, a gente tem a questão do tempo 0, tempo 1, tempo 2. Então, nós mesmos, com as nossas reflexões, a gente vai modificando a qualidade desse conhecimento prévio que a gente tem. Ou seja, pensando na progressividade, né, da aprendizagem, a gente passa pela percepção, pela captação do significado, pela aprendizagem propriamente dita, digamos assim, e depois a gente vai conseguir chegar na possibilidade de ser crítico, né? Porque eu preciso primeiro entender aquilo, a mensagem, para depois eu poder questioná-la. Então, assim, essa questão que eu queria ouvir mais de você, nesse sentido de que a gente tem muito conhecimento prévio, mas dependendo do estímulo, né, daquilo que está nos provocando, o que a gente está usando de fato? Eu acho que essa é uma confusão, assim, uma dúvida que a gente tem sempre bastante, né, de quando usar o conceito subsunsor, quando eu estou falando de conhecimento prévio, e como relacionar isso nessa importância do professor ter atenção a quem é o sujeito, quem é esse aluno, e o conteúdo que precisa ser aprendido na perspectiva da qualidade e não da quantidade. Só para te ouvir um pouquinho mais. Eu gostei, Evelise, foi dessa ideia de diferenciar o subsunsor do conhecimento prévio. Tá? Eu diria que o subsunsor é um conhecimento que pode ser prévio, mais estabilizado, que a gente pode usar como um ancoradouro, né? Mas esses também não deve pensar que daí ele nunca, se houve essa ancoragem, que daí não vai mudar mais nada. Não. Esse processo de ancoragem a gente também pode levar a desculpe, uma modificação do subsunsor. Por outro lado, eu tenho defendido que conhecimento prévio, tá, é também outras coisas, são ideias, valores que a gente tem num determinado campo, tá? O conhecimento prévio também é um conhecimento que a gente pode resgatar lá da memória de longo prazo. Porque, assim, a gente pensa, mas esse menino aí, essa menina, só tem meia dúzia de conceitos aí que pode ser usado. Não. Pode ter muitos outros que estão armazenados lá na memória de longo prazo. Porque a memória de curto prazo, essa é muito restrita. E é por isso que nós temos que dar atenção a isso, tá? Isso também tem a ver com a carga cognitiva. Porque se a gente der um problema que envolve uma carga cognitiva maior do que a capacidade do aluno ou da aluna de resgatar, não vai funcionar. Mas a carga cognitiva de uma situação depende de como nós apresentamos essa situação. Então, se a gente tem muita interação com o aluno, a gente sabe um pouco de como deve apresentar situações novas para facilitar o uso da carga cognitiva, que pode implicar buscar parte dela lá na memória de longo prazo. Eu acho que dessa nossa discussão, o importante é isso, a gente não pensar que o conhecimento prévio é só um conjuntinho de 4 ou 5 subsunsores, tá? O conhecimento prévio é muito mais do que nós temos na nossa estrutura cognitiva. Como dizia o Maturana, nós somos um sistema autopoético, tá? E é isso que vai influenciar a nossa aprendizagem. É isso que, quando a gente quer dizer que nós aprendemos a partir do que já sabemos.
Mas o que nós já sabemos pode ser também muitas crenças que nós temos, tá? Que não seriam exatamente subsunsores, mas faziam parte do nosso conhecimento prévio. Eu não sei se eu te respondi, Elibelize, mas eu acho que é uma parte da gente interessante da gente estar trabalhando, né? O que significa mesmo esse efeito do conhecimento prévio, porque isso é uma das variáveis mais importantes, né? A outra é a predisposição para aprender, a intencionalidade, tá? Isso é super importante, o interesse, não sei o que mais. Mas o conhecimento prévio, o que é exatamente isso, tá? E daí a gente pode chegar em conclusões desse tipo, né? Diferenciar de subsunsores, diferenciar de outras coisas que fazem parte do nosso conhecimento prévio. E talvez a gente pudesse inserir, vou parar, tá, Cecília? Só vou falar isso. Talvez a gente pudesse também relacionar, por exemplo, como conhecimento, eu só não sei, tá? Estou divagando aqui, em função do que você acabou de falar. O conhecimento prévio, enfim, se eu tenho lá, né, o set de aprendizagem lá que você trouxe para a gente também. Então, se o meu Meaningful Learning Set, se o meu Learning Set é para memorização, isso é parte do meu conhecimento prévio também. E a minha interação como aprendiz vai ser de memorizar e não de estabelecer as relações. Talvez seja uma outra variável também a ser pensada no conhecimento prévio. Claro, mas a gente pode verificar se essa aprendizagem foi puramente memorística ou não. E a gente pode conversar com esse aluno, essa aluna, olha aqui, querida, não dá, não adianta. Só memorizar sem entender, tu não vai conseguir usar isso em outras matérias ou usar isso nas provas, etc. Mas até tu pode achar, não, entendi, não, memorizei uma coisa. Né? Vamos distinguir com eles também isso, né? Exato. Que é a forma como eles interagem com o conhecimento, né? Claro. Isso. Obrigada, professora Evelise. A Maria Aparecida da Silva Ruffini está muito feliz em revê-lo, tem saudade sempre, e aí pede a sua opinião sobre a relação entre a TAS e a educação inclusiva, e como está sendo esse desenvolvimento, o desenvolvimento dessa relação no contexto da aprendizagem significativa, né? Cida, eu não sei, mas eu acho que é super importante. Quer dizer, a TAS deve ser um direito de todos. A aprendizagem significativa de determinados conteúdos, sejam eles conteúdos procedimentais ou declarativos, eu acho que eu não concordo, eu acho horrível essa exclusão, né, que a gente sente no Brasil, que há uma discriminação muito grande. Por exemplo, quem são os que passam nos exames são os que são melhor preparados, que passaram nas escolas mais treinadoras. Quem participou numa escola lá do interior, não sei de onde, não vai passar. É uma discriminação. Esse exame, embora seja elogiado nacionalmente, ele também é discriminatório, porque ele beneficia quem teve melhor preparação. E essa preparação não necessariamente é de uma aprendizagem significativa. Eu defendo que a aprendizagem significativa deve ser um direito de todos os cidadãos e os conteúdos adequados também devem ser do seu entorno, pelo menos os conteúdos iniciais têm que ser do próprio entorno. É isso, Cida. Obrigada, professor, querido. Ok. Prazer te ver. Aí, obrigada, professora Cida. Aí o Reginaldo José Gonçalves Bacelar, ele comenta aqui que nos anos iniciais os professores necessitam de um norte para introduzir a aprendizagem significativa. Claro, porque eles têm que ser preparados já na sua formação. E ele acredita que isso deva ser papel do MEC, Pode, que mas é responsável pela elaboração dos livros. Certamente. Os livros deveriam auxiliar para melhorar o processo, auxiliar o professor. Ele faz esse comentário. O papel dos professores na educação inicial é fundamental. Aí que começa a educação, verdadeira educação. Seja de matemática, de física, de não sei o quê, mas é lá aí que começa.
Tá? Seja até a educação ambiental ou até outras educações. Mas aí nós precisamos ter professores preparados para isso. É muito importante. Tem que valorizar professores e professoras que trabalham nessa educação inicial. Uhum. O Emiliano Percy, ele é da área da educação física, pelo que eu entendi aqui, e pede se você pode falar um pouco sobre a relação da aprendizagem significativa no contexto do ensino da educação física. Bom, eu acho que a educação física, claro que eu não sou especialista nisso, né? Mas eu acho que a educação física, ela também tem conceitos-chave. E esses conceitos-chave devem estar sendo trabalhados nos exercícios físicos, porque eu acho que a educação não é só fazer o exercício, mas também ver o que tem por trás desses exercícios, porque um exercício e não outro, por que isso é importante para a minha vida? Tudo isso tem a ver com a aprendizagem significativa. Eu tenho que dar significado para isso que eu estou fazendo. O que você está fazendo? Está fazendo exercício físico? Estou. Mas o que significa esse exercício físico? E por que esse e não outros? Não sei. Eu acho que... Eu vejo também que a educação física, eu defendo, acho, claro, sem dúvida. E eu já tive alunos que fizeram doutorado comigo também, que são da área de educação física, e tem sentido falar em aprendizagem significativa, tem sentido trabalhar conceitos e ideias que têm tudo a ver com a educação física. A Cássia Samara, ela questiona o fato da aprendizagem estar tão ligada à psicologia da educação. E por que é importante estar dentro dessa área? Eu acho que, bom, eu sou a favor da psicologia da educação, mas eu sou muito a favor de determinadas teorias que têm umas posturas psicológicas que são muito valorizadas e que a gente deveria dar até mais atenção. A gente, através da psicologia, pode entender melhor o que está havendo com certos alunos, pode entender melhor o perfil dos alunos, e a psicologia sempre também vai nos apoiar para a gente ter uma postura de professor que vai levar em conta esses aspectos psicológicos. Então, eu defendo, eu gosto da psicologia, e eu acho que é importante que a gente leve em conta determinadas teorias psicológicas ou determinadas posturas psicológicas no ensino. Não tenho dúvida. Certo, professora. Agora levantou a mão a professora Lucélida, que deve estar falando de Parintins ou de Manaus. Professora? Oi, professora Cecília, obrigada. Eu estou em Parintins. Oi, professor, boa tarde. Oi. Obrigada, tudo bem com o senhor? Oi. Obrigada aí por esse momento tão importante. Eu vou pedir desculpa que eu não estou podendo abrir minha câmera agora. É muito bom lhe ouvir. E, como sempre, o senhor sempre traz muitos pontos importantes para nós refletirmos. E eu não quero fazer uma pergunta, mas fazer um desabafo ou, de repente, propor uma reflexão. Eu tenho pensado muito sobre a questão de o quanto, de modo geral, nós, enquanto sociedade, enquanto sistema, cobramos as coisas do professor que está na educação básica. Seja sobre as teorias de aprendizagem, sobre as tecnologias que vão aparecendo, vão sempre gerando cobranças para esse professor que está atuando na educação básica. E eu fico me questionando que seria muito mais fácil o professor pensar num ensino potencialmente significativo se ele tivesse experienciado de alguma forma isso na sua formação. Então, eu vejo que
é necessário a gente pensar quem é que está formando os professores, como esses professores estão sendo formados e como essas formações estão sendo pensadas. Porque eu às vezes, me sinto um pouco até coagida quando a gente começa a falar das teorias de aprendizagem na graduação e até mesmo na pós-graduação, que é preciso não só falar mas praticar né, nas nossas ações. E é isso que eu vejo, que a cobrança vai sempre em cima do que está na educação básica e que aqueles que estão formando, aqueles que vão para a educação básica, parece que estão acima das teorias e que não se sentem nem um pouco sensibilizados para tratá-las, às vezes nem se sensibilizam para conhecê-las. Então, é isso, professor, é mais um desabafo. Eu sei que o senhor não é o psicólogo do momento agora. Obrigada. Não, mas, Luciane, daí esse seu desabafo é muito bom, entende? Os professores, docentes da educação básica são fundamentais, mas eles precisam ser formados para isso, precisam ser valorizados para isso, tá? E, infelizmente, o nosso sistema educacional nacional não valoriza muito os professores e também não tem essa preocupação da formação do professor ser uma formação que vai ter um efeito direto lá com os alunos da escola na sala de aula. Então, o seu desabafo é muito bom e nós precisamos pensar mais, refletir mais e defender mais isso, a questão da formação dos professores e da valorização dos professores, claro. Klebe Fernando da Silva Santos comenta aqui no chat uma pergunta, né? Perguntando se existe hoje o pensar sobre perguntas que possibilitem a construção de ambientes potencialmente significativos. É uma questão. E se existiriam mecanismos permanentes na construção dessas perguntas? Eu acho que eu estou entendendo. Professor, eu não tenho uma resposta, mas eu defendo que sim, que a gente devia, inclusive, ter pesquisas, dissertações e teses que trabalhassem a questão das perguntas a serem feitas e trabalhadas com os alunos. E também levá-los a fazer essas perguntas. Isso eu acho que é muito importante, vale a pena. O Fabrício de Oliveira Farias, ele pede se você poderia comentar um pouco sobre a natureza do material potencialmente significativo. Bom, o material potencialmente significativo é um material que tem uma estrutura lógica, tá? Um material que seja, digamos assim, entre aspas, compreensível. Mas ele só vai ser potencialmente significativo se o aprendiz tiver conhecimento prévio para dar conta desse material que tem uma estrutura lógica. E se não houver essa intencionalidade, o material pode ser muito bom, mas ele não vai levar a uma aprendizagem significativa. Então, a gente tem que levar em conta que esse termo potencialmente tem a ver com o fato de que o significado sempre está nas pessoas e não nos materiais em si. Os materiais que nós trabalhamos, as aulas, equipamentos, etc., tem que ter uma estrutura lógica muito boa, tudo bem, mas para o nosso aluno captar o que tem subjacente a isso, ele tem que ter a intencionalidade, querer entender, e tem que ter subsunsores, conhecimentos prévios adequados. Então, eu posso, por exemplo, trazer uma unidade didática que está publicada em vários livros, etc., e que todo mundo que usou diz que é muito boa. Mas essa unidade didática, ela está em inglês. E meus alunos não têm capacidade de dar conta de um texto didático em inglês. Então, esse material, por melhor que ele seja, ele não é potencialmente significativo
para aqueles alunos, mas ele pode ser para alunos que estão dominando o inglês, que estão fazendo disciplinas, etc, etc. Então, mas essa discussão é boa porque a gente tem que entender bem o que significa material potencialmente significativo. Uhum. Sim. Tem potencial, mas não pode levar se não tiver essa intencionalidade e esse conhecimento prévio adequado. Gabriel Dantas, né, agradece, parabeniza e pergunta se você pode diferenciar o processo da assimilação, da acomodação e da equilibração na TAS com aquele proposto por Piaget. Olha, eu só acho que o que eu proponho, que eu defendo como sistema, modelos mentais, conceitos subsunsores, estratégias, elas são consistentes com as ideias do Piaget, da assimilação, da acomodação. Porque, por exemplo, quando eu falo que a gente busca um conhecimento prévio, que está armazenado até bastante tempo, e a gente sente que esse conhecimento prévio tem que sofrer alguma mudança, a gente está fazendo o que o Piaget chamava de assimilação. Quando a gente constrói um modelo mental e vê que esse modelo mental funciona em várias situações e que a gente está acostumado a usar esse modelo mental, né, eu digo que tem um sistema de assimilação do Piaget. Mas ele começou com um modelo mental. Então, eu acho que a teoria do Piaget é uma coisa muito valorosa também, e que a ideia de assimilação, a acomodação do Piaget são bastante coerentes com as ideias de aprendizagem significativa que nós falamos do Ausubel e outras, assim, porque as teorias que a gente falou hoje, né? Não tem nada que eu vejo muito incoerente com a questão da assimilação, da acomodação do Piaget. Uhum. E o Gabriel complementa também, perguntando como que é possível utilizar os jogos, né, para promover a aprendizagem significativa, o lúdico, para os alunos. Mas é claro que é possível, desde que o resultado do jogo também não seja só bater palma, mas seja entender alguma coisa. Ao contrário, a gente tem que procurar usar os games, que os alunos gostam muito, né? Então, vamos usar os games para ensinar determinados assuntos da nossa matéria. Mas eu preciso também ter evidências desses games, se a aprendizagem, houve alguma aprendizagem ou não. Uhum. Não pode ser, os games não pode ser só ser feliz, entende? Tem que também ter por trás a questão de algum conhecimento. Claro, eu estou falando na gamificação da educação, do ensino, né? Professor. Também não adianta a gente querer fugir disso, porque os games fazem parte da vida das crianças, a criança já nasce com isso, entende? Então, vamos usar, vamos aproveitar. Mas olha só, muitas parabenizações, congratulações, abraços. Eu ficaria aqui até amanhã lendo o nome de todos. Eu também estou muito feliz com o interesse de vocês, sim. Aqui a Maria Otero diz que tem bastante gente boa no Brasil que trabalha com gamificação. É isso, professor. É um privilégio estarmos encerrando o semestre com essa palestra de grande aprendizado para todos. Gostaria de passar a palavra para a professora Naíma ou o professor Felipe para o nosso encerramento. Bom, primeiramente, é só agradecer ao professor a disponibilidade realmente de participar da nossa palestra, né? Não só de proferir essa palestra, como também participar de todos os outros eventos do nosso grupo durante esse semestre. Muito agradecida, porque sua participação sempre foi uma contribuição muito grande para o nosso grupo, né? Obrigado, Naíma. Foi um prazer para mim, gostei demais também da atenção, da participação de vocês.
E também de rever certas pessoas muito queridas, né? Como a Cida, que eu estou vendo agora. Aham. E Tá certo. a Ritinha Otero. Vamos fazer um registro, permite, professor? Pode ser. Então, todo mundo abrindo suas câmeras. Ai. Registro feito. Ok, então, até uma outra oportunidade. Obrigado, professor Moreira. Um abração. Um abração, um beijão. Semestre que vem tem mais, professor. Semestre que vem tem mais. Tchau, querido. Tchau, gente. Parabéns, vocês. Obrigada por você. Tchau, querido. Beijo, Marco. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, Denise. Abraço, professor. Aqui ter fé no Amazonas. Te amamos, Moreira. Te amamos, Moreira. Tchau. Abraço. Te amamos, Moreira. Tchau. Só, Margarita, hein? Obrigada, professor. Tchau, tchau. Ok. Obrigado a vocês também, tá? Tchau, tchau. Muita saúde, professor. Muita saúde. Sucesso. Tá, obrigado. É bom isso. Até o próximo encontro. Aonde aqui? Isso.